foram rebaixados na ordem de importância. Quando visitas o site, é a minha fonte favorita de notícias da realeza, e com toda a razão, não que sejamos tendenciosos. Harry disse na sua entrevista à BBC que foi forçado a afastar-se das funções reais por questões de segurança. Pensei que Harry e Meghan tinham decidido sair. Se viras costas à monarquia, a humilhas, a enfrentas e lucras com isso, então não podes esperar ficar com os seus benefícios. O título não é um prêmio de participação, é um símbolo de lealdade, serviço e confiança. E segundo o parlamento, o príncipe Harry quebrou todos esses valores. Aparentemente, os responsáveis do palácio têm feito de tudo para retirar os títulos de Harry. Mas o novo impulso para ativar a lei de privação de títulos não é apenas simbólico. É um bisturi para cortar o último laço real. Se for aprovada, não interessam quantos contratos com a Netflix, livros ou podcasts Meghan Lance. Será o reinício definitivo. Sem mais HRH, sem mais Duque de Sussex. Apenas o Sr. Harry Windsor a viver numa mansão em Montecito, rodeado de empregados, segurança e o eco do que já foi. E o que está Harry a fazer em resposta? A perder o controlo. Fontes dizem que está devastado e furioso, a andar de um lado para o outro pelos corredores da sua mansão como um leão enjaulado. Chamou a medida de vingativa, alegando que é motivada por inveja e pressão mediática. Mas a verdade é esta. Não se trata de uma campanha da imprensa. É o governo, é a lei. Isto é o que acontece quando mordes a mão que te alimentou e ainda esperas sobremesa. Nos bastidores, dizem que a equipa jurídica de Harry está em pânico, procuram brechas legais, formas de manter algumas proteções associadas ao título. Mas aqui não há espaço para manobras. O parlamento não está apenas a reagir, está a definir um precedente. Porque se Harry mantiver o título depois de tudo isto, o que impede o próximo membro descontente da realeza de fazer o mesmo? Onde se traça o limite? Onde é que a monarquia impõe a fronteira? Concordo totalmente. Eles dependem imensamente um do outro. Agora, o lado de Meghan também não está calado. A sua equipa está a redobrar os esforços, acusando o Reino Unido de intimidação, racismo e de tentar silenciar uma mulher birracial que ousou falar. Mas o público já não compra essa narrativa. Já não. Porque isto não tem a ver com raça. Tem a ver com respeito, protocolo e a noção de que não se pode vender trauma por milhões e esperar que a instituição que se queimou ofereça uma coroa. Não há distinção entre uso privado ou comercial do HRH. Lê-se. Com a bênção da rainha, os Sussex manterão os seus patronatos e associações privadas. E sejamos sinceros, esta não foi a primeira advertência. A rainha Isabel foi claríssima. Afastar-se das funções reais significa abdicar dos privilégios. Isso significava sem HRH, sem segurança paga pelos contribuintes, sem marca real para lucro. Mas Harry e Meghan sorriram, assentiram e foram diretamente a Oprah com um lança-chamas. Desde então, tem sido uma sucessão de traições, cada uma mais ruidosa que a anterior. E agora a Câmara dos Lordes diz: chega. Pensa também na cronologia. Harry acabou de perder a batalha legal sobre segurança paga pelo Estado. Horas depois, vai para a BBC com uma entrevista desastrosa e, em vez de mostrar humildade, aparece a lamentar-se, dizendo que ainda quer reconciliação. Reconciliação depois de um livro onde acusa o irmão de agressão física, a madrasta de manipulação e o pai de negligência? Poupem-nos ao drama. E nesse mesmo fôlego menciona que não sabe quanto tempo o pai ainda tem. As pessoas acharam isso arrepiante, uma nota estranha e sombria no meio de uma digressão mediática. Parece que tudo é uma jogada. Cada entrevista, cada história, cada fotografia no túmulo de Diana é outra peça emocional no xadrez que ele pensa estar a vencer. Mas o Reino Unido já não está a jogar. Segundo o New York Post, os cidadãos britânicos dizem basta. Especialmente depois da entrevista desastrosa de Harry à BBC. A imprensa virou-se. O público virou-se.
Até o palácio, normalmente tão reservado, está a deixar o parlamento tomar a dianteira. Porque assim, Carlos não tem de levantar um dedo. Não será o rei que cortou o filho. Será o monarca que respeitou a vontade do parlamento. Uma jogada real em todos os sentidos. Mãos limpas, consequências totais. E aqui está o golpe final. A petição começou como um sussurro, com uns milhares de assinaturas. Mas agora é uma avalanche. Mais de 100 mil nomes e a subir. E não são trolls nem fanáticos da realeza. São cidadãos comuns. Pessoas de Sussex, de Londres, da Escócia. As mesmas que encheram as ruas no funeral da Diana, que agitaram bandeiras no casamento de William e Kate. Não estão zangadas porque Harry saiu. Estão zangadas porque ele continua a voltar para tirar mais. Deverão o príncipe Harry e a duquesa de Montecito perder os seus títulos reais? Ele levou a simpatia, levou o protagonismo, levou o nome, mas não devolveu nada. Nem dignidade, nem contenção, nem verdade. Apenas uma constante torrente de queixas embrulhadas em sol californiano. E agora? Se o parlamento aprovar esta medida, e parece cada vez mais provável, Harry não perderá apenas um título, perderá o poder por trás da marca. Hollywood ainda pode ligar, mas o prestígio vai desaparecer. Os contratos vão secar, porque sem o título de Duque de Sussex, Harry é apenas mais um ex-realeza com um livro bombástico e um podcast. E Meghan torna-se uma ex-duquesa com um cabaz de cremes com selo real e um contrato quebrado com a Spotify. E é aí que está o centro da tempestade. O que Harry nunca viu a aproximar-se. Não uma briga com William, nem o afastamento frio do pai, mas sim uma purga institucional completa. Uma revolução silenciosa, apoiada pela tradição, impulsionada pela lei e aplaudida pelo povo. Porque se passas anos a incendiar o teu próprio legado, não te devia surpreender quando a coroa fecha os portões. Se o parlamento ativar a lei de privação de títulos, o título de Duque de Sussex pode desaparecer de um dia para o outro. Sem cerimônias, sem acolchoamento, apenas desaparece. E isso criaria um precedente tão forte, tão definitivo, que nenhum outro membro exilado da realeza poderia voltar a usar o título como arma. Isto não é mesquinhice, é precedente. É definir o limite entre direito de nascimento e traição. Porque sejamos honestos, Harry não tem sido discreto, pois não. De Oprah a Anderson Cooper, da Netflix ao livro-bomba de 400 páginas chamado Spare, Harry não só derramou o chá, ele virou o bule inteiro em direto. E com cada revelação, cada crítica à família transformada em desprezo, a paciência pública foi se esgotando, até rebentar. As pessoas viram-no vender o trauma da realeza ao melhor licitador. E agora querem recuperar a única coisa que ainda o liga a esse legado: o título. E acredita-se que Harry sente as paredes a fecharem-se. Fontes dizem que ficou completamente apanhado de surpresa com o debate na Câmara dos Lordes. Nunca pensou que chegaria a este ponto. Mas aqui está o problema. Quando queimas todas as pontes atrás de ti, não fiques chocado por ninguém querer salvar-te das chamas. Esta é a vingança silenciosa da coroa. Sem comunicados dramáticos, sem declarações emocionais. Apenas a lenta e fria máquina da lei britânica a avançar. Silenciosa, fria, imparável. E Meghan está a piorar as coisas. Na verdade, está a intensificar o conflito. Aquela infame cesta de ofertas do seu novo podcast, sim, a que trazia a assinatura, com os cumprimentos de Sua Alteza Real, a Duquesa de Sussex, pode ter sido o ponto final. Depois de tudo, continua a ostentar um título que ela própria abdicou. Um título que a própria rainha lhe pediu para não usar. Por quê? Porque o HRH não é apenas uma sigla. É um símbolo de confiança, serviço e dever. E Meghan a usá-lo para vender compotas e entrevistas de estilo de vida? Não é apenas de mau gosto. É um insulto.
E o parlamento reparou. Aquela assinatura pode entrar para a história como o erro que levou os deputados ao limite. Porque quando começas a usar títulos reais para vender merchandising, como se o Palácio de Buckingham tivesse uma loja no Etsy, cruzaste oficialmente a linha da paródia. E o governo britânico não faz paródia, faz protocolo. Mas aqui está o verdadeiro combustível do momento. O príncipe William fartou-se. William planeia retirar os títulos reais a Harry e Meghan assim que subir ao trono. Durante anos, manteve-se nobre, calado, sereno, ao estilo clássico dos Windsor. Mas agora, fontes dizem que apoia discretamente esta medida e pode até estar a incentivá-la nos bastidores. Para William, isto já não é uma rivalidade entre irmãos. É controlo de danos. Cada vez que Harry aparece com uma nova acusação ou história de bastidores, o papel de William complica-se. A sua função fica manchada. A sua família parece disfuncional. E como futuro rei, isso é desastroso. Um plano para retirar os títulos de HRHH a Harry e Meghan Markle. William não pode permitir que Harry continue a arrastar a coroa na lama californiana. E o rei Carlos? Não está exatamente a correr em defesa do filho mais novo, sem declarações calorosas, sem gestos de reconciliação, apenas silêncio. Porque Carlos foi encostado à parede, atacado em livros, acusado de racismo, criticado como pai. Neste momento, ele sabe que qualquer tentativa de proteger Harry só pioraria tudo. Por isso, afasta-se. Deixa o parlamento ser o polícia mau enquanto mantém as mãos limpas. É uma retirada tática e inteligente, porque se a retirada dos títulos for aprovada pelo parlamento, Carlos ganha o que quer: distância. Sem título, sem drama e sem parecer o pai cruel. Parece apenas um monarca constitucional a respeitar a vontade do povo. É frio, é calculado, e pode ser exatamente o que a monarquia precisa. Entretanto, a opinião pública é uma avalanche. As sondagens mostram que 62% dos britânicos apoiam retirar todos os títulos restantes a Harry e Meghan. Entre os eleitores mais velhos e monárquicos, esse número passa os 70%. Até entre os jovens, antes o seu maior apoio, a maré está a virar. Por quê? Porque as pessoas sentem-se usadas. Usadas pela entrevista com Oprah. Usadas pela contradição entre querer privacidade e filmar tudo. Usadas por um casal que disse fugir da vida real. Apenas para reembalar e vender. E agora até Sussex, a região que Harry representa, está a assinar a petição em massa. Sentem-se abandonados, traídos. E o pior, usados como marca. Um residente disse tudo. Ele não é o nosso duque. É apenas um ator da Netflix com um título. Cruel, mas verdadeiro. Acho simplesmente desconfortável. E tenho a certeza de que muitos dos teus telespectadores concordam. Ou respeitas o sistema ou não. O maior erro de Harry não foi sair da vida real. Foi pensar que ainda podia usá-la. Que podia virar costas, incendiar o palácio e ficar com o ouro das cinzas. Mas o parlamento está a acabar com essa ilusão. E eis a reviravolta que ninguém previa. Os meios de comunicação americanos também estão a mudar. Sim, os mesmos programas e revistas que um dia bajularam Harry e Meghan agora estão a fazer perguntas difíceis. Até os apresentadores de late night fazem piadas às suas custas. E os executivos de Hollywood, que outrora os cortejavam por conteúdo, agora murmuram que a marca real está a envelhecer mal. Porque sem título, sem mística, são apenas dois ex-reais ricos a viver numa mansão, a vender uma narrativa que cada vez menos gente está disposta a comprar. Vamos encarar os factos. O império deles foi construído sobre a vitimização e a realeza. Tira um, e o outro desmorona rapidamente. E aqui está a estocada final. A coroa já não precisa deles. A instituição segue em frente. William e Kate estão em alta. A rainha Camila está a ganhar respeito de forma discreta. O foco voltou para a estabilidade, tradição e continuidade. Harry e Meghan
foram o caos que o palácio sobreviveu, uma nota de rodapé numa monarquia por norma organizada. E em breve, se o parlamento conseguir, serão ex-reais em todos os sentidos. Todos os olhos estão agora em Westminster. A petição cresce, o debate aquece e a engrenagem legal avança. E o príncipe Harry está a assistir a tudo, impotente, furioso e talvez, só talvez, a começar a perceber o que acontece quando se transforma uma coroa em desprezo. Ele queria mudar o sistema, mas é o sistema que está prestes a mudá-lo a ele. E agora, à medida que a máquina pública e legal avança, as consequências intensificam-se de formas que nem os especialistas de Hollywood previram. À porta fechada em Westminster, os debates aqueceram sobre o que significa de facto retirar os títulos que restam aos Sussex. Não apenas para Harry e Meghan, mas para o futuro da monarquia. Isto não é um gesto simbólico para resolver uma zanga familiar. É uma declaração de que os privilégios reais não são uma moeda de troca para contratos lucrativos com os média. É uma última tentativa para reafirmar tradições centenárias num mundo moderno. Alguns deputados defendem que a lei de privação de títulos deve ser invocada, pois as ações de Harry demonstraram que já não é um representante digno da coroa. A entrevista à BBC, que lhe custou a batalha legal pela segurança financiada pelo Estado, revelou o que vai dentro dele. Um coquetel de mágoas familiares, explosões emocionais e um desprezo gritante pelos protocolos que mantinham a instituição unida. Cada vez que Harry aparece no ecrã, a sua imagem pública deixa de ser a de um ex-príncipe carismático para se tornar num inconformado imprudente. E aí começa-se a perguntar: estará ele a usar o título como escudo para justificar o seu comportamento? Que precedente se cria com isso? Alguns parlamentares insistem: os títulos reais não são herdados como se fossem um acessório de moda. Devem ser conquistados com serviço, respeito e compromisso com as tradições que unem a nação. Como disse um deputado sênior em reunião privada, se deixamos o príncipe Harry manter o título enquanto lucra com a instituição que rejeitou, corremos o risco de transformar a monarquia numa série de reality show. E o que o público britânico mais despreza agora é precisamente isso: o espetáculo constante de uma briga familiar transmitida para todo o país. As sondagens apontam clara tendência. A maioria apoia a retirada de qualquer reconhecimento oficial a Harry e Meghan. Uma pesquisa recente da Find Out Now mostrou que a maioria dos eleitores britânicos acredita que preservar a santidade da marca real é mais importante do que acomodar figuras mediáticas autocentradas que, com o tempo, transformaram o Estatuto Real numa ferramenta de marketing. Para muitos, os desabafos recentes de Harry nos programas americanos e no seu livro não parecem críticas legítimas ao sistema, mas antes, tentativas desesperadas de manter a relevância, mesmo que isso implique destruir pontes com a própria família. Nos corredores de Buckingham, sente-se um alívio contido, misturado com otimismo prudente. O palácio está a reposicionar-se discretamente, reforçando a importância do protocolo e deixando pouco espaço para os Sussex continuarem a sua militância real em moldes próprios. Fontes garantem que até o príncipe William e Kate Middleton estão, em privado, satisfeitos com a perspectiva de uma monarquia mais simples e digna. Afinal, a estabilidade sempre foi o alicerce da autoridade real. E estabilidade é difícil de manter com duas figuras ruidosas e imprevisíveis a dominar as manchetes. Mas... e agora? O que acontece à narrativa de Harry? Apresentou-se como o príncipe rebelde, o homem que se libertou das amarras reais para traçar o seu caminho num mundo conturbado. Essa imagem funcionou durante algum tempo, especialmente na era do Megxit, quando a decisão teve eco junto de muitos. Mas com o passar do tempo, a novidade perdeu força, e a recusa contínua em cortar totalmente com os títulos
só reforça a percepção de que ele quer ficar com o bolo e comê-lo também. Ele quer os benefícios de ser membro da realeza sem as responsabilidades, a influência sem a prestação de contas, e esse é o verdadeiro cerne da questão. Quando vives num estado de contradição constante, criticando uma instituição ao mesmo tempo que exploras os privilégios que ela te concedeu, acabas inevitavelmente por perder credibilidade. Para Harry, essa credibilidade é o seu bem mais precioso. E perdê-la significa mais do que uma imagem pública manchada. Significa perder o poder de influenciar. O título é a sua última ligação a um legado que um dia abraçou. Sem ele, poderá tornar-se apenas mais uma figura de tabloide, reduzido ao estatuto de celebridade em desgraça, a tentar reescrever a história com sessões fotográficas glamorosas e memórias cheias de autocomiseração. Especialistas em média já antecipam as repercussões a longo prazo. Analistas afirmam que, se o parlamento conseguir retirar-lhe o título, a marca Sussex será essencialmente desmantelada de um dia para o outro. Em vez de serem vistos como ex-reais com uma ligação legítima a um legado histórico, Harry e Meghan podem ser relegados à categoria de celebridades comuns. Um destino que, ironicamente, poderá até beneficiar a instituição que desafiaram. A reação dos média americanos, que em tempos saudaram Harry como agente de mudança e uma lufada de ar fresco face à tradição estagnada, também está a mudar. Apresentadores de programas noturnos, antes encantados com a sua narrativa desafiadora, agora fazem piadas sobre as suas pretensões antiquadas. Um apresentador popular brincou: "Se perderes o teu título no Reino Unido, ao menos compra uma coroa de plástico numa loja de fantasias em Hollywood." Já não basta ser disruptivo quando o público exige autenticidade e coerência, duas qualidades que Harry parece cada vez mais incapaz de oferecer. Nem mesmo Meghan, apesar de todos os seus esforços para manter uma imagem glamourosa mas acessível, escapou à reação negativa. Críticos há muito a acusam de usar o Estatuto Real para impulsionar os seus negócios. Produtos de beleza de luxo, livros de receitas com a sua marca e artigos de estilo de vida, o que só aprofunda o sentimento de traição por parte do público. O uso contínuo do título HRH, apesar dos acordos anteriores para se distanciar da marca real, tornou-se um ponto de discórdia constante. Cada vez que aparece em entrevistas, esse título paira como um símbolo do que muitos consideram uma traição à confiança. É um lembrete gritante de que, embora projete a imagem de uma mulher moderna e independente, continua ligada a um sistema que o público britânico está cansado de idealizar. No parlamento, o debate sobre os títulos ganhou um tom quase histórico. Os legisladores citam a Lei de Privação de Títulos de 1917, uma legislação arcaica raramente invocada nos tempos modernos, mas que agora poderá ter um papel central neste drama. Originalmente usada durante a guerra para retirar os títulos a membros da realeza que apoiavam o inimigo, a sua reativação está a ser apresentada como necessária para proteger o patrimônio nacional. Os críticos alertam que permitir que Harry mantenha o título enquanto ataca a dignidade da monarquia pode abrir um precedente perigoso, incentivando outros membros caídos em desgraça ou celebridades oportunistas a explorar o Estatuto Real para benefício próprio. Mas não se trata apenas de tecnicalidades legais ou precedentes históricos. Trata-se da essência da monarquia como símbolo de unidade, tradição e serviço. Quando o público vê que até um príncipe pode comportar-se como se estivesse acima da responsabilidade, usando o título como escudo para lançar ataques à sua família, lucrar com polêmicas ou vender-se como alternativa à contenção real, isso mina a própria base de uma instituição construída sobre séculos de continuidade e dever. A reação negativa está a ultrapassar as fronteiras do Reino Unido. A imprensa internacional pegou na história
e está a enquadrá-la de diferentes formas. Alguns veem-na como uma justificação dos princípios duradouros da família real. Se queres ser verdadeiramente real, deves seguir regras rigorosas e prestar contas ao povo que te apoia. Outros consideram-no um lembrete de que a fama, quando misturada com responsabilidade histórica e política, pode ter consequências reais. Na Nigéria, por exemplo, onde os Sussex tentaram capitalizar uma suposta ligação ancestral, o governo rejeitou a sua visita, um gesto interpretado como uma posição firme contra aquilo que muitos viam como apropriação cultural e exploração. Nesse contexto, retirar o título a Harry não é apenas uma questão interna. É um comentário global sobre os limites da cultura de celebridade pós-monárquica. À medida que o debate se intensifica nos média, em talk shows, nas redes sociais e nos corredores do parlamento britânico, uma coisa torna-se clara: a saga dos Sussex está longe de terminar. Com cada novo título, cada declaração pública, cada meme viral, a pressão sobre Harry e Meghan para justificarem o seu lugar no mundo moderno só aumenta. A sua luta não é apenas por dinheiro ou fama. É uma batalha por identidade. Um esforço para conciliar a ambição pessoal com honra herdada, para fundir o desejo de autodeterminação com as obrigações da história. E se as ações do parlamento forem irreversíveis, Harry poderá ter de enfrentar um futuro onde o seu título real, antigamente o seu passaporte para a influência global, será apenas uma relíquia de um passado que já não pode reivindicar. Um futuro em que o seu nome será despojado da mística que o tornava especial e o transformava num símbolo para milhões de seguidores desiludidos. Um futuro onde a promessa de liberdade se transforma na dura realidade da irrelevância total. Nos próximos meses, podemos esperar uma avalanche de análises, artigos de opinião e debates acalorados. As redes sociais vão incendiar-se com hashtags como "Disso remover", "A coroa", "Siash sem mais realeza" e "Yash Windsor exposto". As sondagens vão subir, as petições multiplicar-se, e cada almoço de domingo no Reino Unido será palco de conversas sobre o verdadeiro significado de ser membro da realeza no mundo atual. Por agora, toda a pressão está sobre Harry. Ou encontra forma de reparar esta fenda crescente, ou aceita que o mundo está pronto para seguir em frente sem ele, como guardião da tradição real. Os próximos passos, seja uma tentativa desesperada de regresso, uma reinvenção total da sua identidade ou uma saída silenciosa da ribalta, determinarão não só o seu próprio futuro, mas também o futuro da instituição que um dia afirmou representar. E há algo inegável em tudo isto, quando o peso de séculos e as expectativas de milhões colidem com a ambição de um homem determinado a reescrever a sua própria história, o resultado nunca é apenas uma crise pessoal. É um terremoto cultural. E neste momento, as réplicas fazem-se sentir em todo o mundo. Ao encerrarmos este capítulo da saga real, uma coisa é certa: a luta pelo legado está longe de terminar. A batalha para lucrar. Mas Harry e Meghan sorriram, acenaram e foram diretamente à Oprah com um lança-chamas. Desde então tem sido uma sucessão de traições, cada vez mais ruidosa que a anterior. E agora a Câmara dos Lordes diz: chega. Repara no momento. Harry perdeu recentemente a batalha legal pela segurança financiada pelos contribuintes. Horas depois, surge a entrevista infame na BBC e, em vez de mostrar humildade, Harry aparece com a voz embargada, dizendo que ainda deseja reconciliação. Reconciliação? Depois de um livro onde acusa o irmão de agressão física, a madrasta de manipulação e o pai de negligência? Poupem-nos ao teatro. Na mesma entrevista, menciona que não sabe quanto tempo mais o pai tem de vida. Muita gente achou isso arrepiante, uma nota sombria e estranha no meio de uma digressão de relações públicas. É como se tudo fosse uma jogada. Cada entrevista, cada anedota, cada fotografia no túmulo de Diana,
Outra peça emocional no xadrez que ele acha que está a ganhar. Mas o Reino Unido já não está a jogar. Harry e Meghan estão prestes a perder os seus títulos reais. Segundo o New York Post, os cidadãos britânicos dizem basta, especialmente depois da entrevista desastrosa na BBC. A imprensa virou-se. O público virou-se. Até o palácio, geralmente reservado, está a deixar o parlamento liderar. Porque assim, Carlos não precisa de levantar um dedo. Não será o rei que cortou relações com o filho. Será o monarca que respeitou a vontade do parlamento. É uma jogada real em todos os sentidos. Mãos limpas, consequências totais. E aqui está o essencial. A petição começou como um sussurro, com poucos milhares de assinaturas. Mas agora tornou-se uma avalanche, mais de 100 mil e a crescer. E não são trolls nem fanáticos da realeza. São cidadãos comuns, de Sussex, de Londres, da Escócia. As mesmas pessoas que encheram as ruas no funeral da Diana, que agitaram bandeiras no casamento de William e Kate. Não estão zangadas porque Harry saiu. Estão zangadas porque ele continua a voltar. Para tirar mais, devem o príncipe Harry e a duquesa de Montecito perder os seus títulos reais? Ele levou a simpatia, levou o protagonismo, levou o nome, mas não devolveu nada, nem dignidade, nem contenção, nem verdade. Apenas uma constante torrente de queixas embrulhadas em sol californiano. E agora, se o parlamento aprovar esta medida, e parece cada vez mais provável, Harry não perderá apenas o título, perderá o poder que esse título representa. Hollywood pode ainda telefonar, mas o prestígio desaparecerá. Os contratos secarão, porque sem o Duque de Sussex, Harry é apenas mais um ex-realeza com um livro revelador e um podcast. E Meghan passa a ser uma ex-duquesa com um cabaz de cremes de marca real e um contrato quebrado com o Spotify. E é aí que está o centro da tempestade. Aquilo que Harry nunca viu a aproximar-se. Não foi uma briga com William, nem o desprezo do pai, mas uma purga institucional completa. Uma revolução silenciosa, sustentada pela tradição, movida pela lei e aplaudida pelo povo. Porque se passas anos a incendiar o teu próprio legado, não pode surpreender-te quando a coroa finalmente fecha os portões. Se o parlamento invocar a lei de privação de títulos, o título de Duque de Sussex pode desaparecer de um dia para o outro. Sem pompa, sem rede, apenas desaparece. E isso criaria um precedente tão poderoso, tão definitivo, que nenhum ex-royal poderia voltar a usar o título como arma. Lembra-te, isto não se trata de mesquinhez. É sobre precedentes. É sobre traçar o limite entre direito de nascimento e traição. Sejamos honestos. Harry não se tem mantido em silêncio, pois não? De Oprah a Anderson Cooper, da Netflix ao livro Bomba Spare, Harry não apenas derramou o chá, despejou o bule inteiro em direto. E com cada revelação, cada mágoa familiar transformada em desprezo, a paciência do público tornou-se mais fina, até quebrar. As pessoas viram-no vender o trauma da realeza ao maior licitador. E agora querem de volta a única coisa que ainda o liga a esse legado: o seu título. E podes ter a certeza, Harry sente as paredes a apertar. Fontes dizem que ficou completamente apanhado de surpresa com o debate na Câmara dos Lordes. Nunca acreditou que chegaria a este ponto. Mas aqui está o problema. Quando queimas todas as pontes atrás de ti, não fiques surpreendido por ninguém vir salvar-te das chamas. Esta é a vingança silenciosa da coroa. Sem comunicados furiosos, sem declarações dramáticas, apenas a lenta máquina da lei britânica em marcha, fria, silenciosa, imparável. E Meghan não está a ajudar, na verdade está a duplicar a aposta. Aquela infame cesta promocional do novo podcast, sim, a que vinha com a etiqueta, com os cumprimentos de Sua Alteza Real, a Duquesa de Sussex, pode ter sido a gota de água. Depois de tudo, continua a ostentar um título ao qual abdicou voluntariamente.
um título que a própria rainha lhe pediu para não usar. Por quê? Porque o HRH não é apenas um título, é um símbolo de confiança, de serviço, de dever. E Meghan usá-lo para vender compotas e entrevistas de estilo de vida? Não é só de mau gosto. É uma afronta. E o parlamento reparou. Essa assinatura HRH pode entrar para a história como o erro que empurrou os deputados ao limite. Porque no momento em que começas a colocar títulos reais em merchandising de podcast, como se o Palácio de Buckingham fosse uma loja do Etsy, já entraste oficialmente no território da paródia real. E o governo britânico não faz paródia, faz protocolo. Mas o que realmente torna este momento explosivo é isto. O príncipe William deixou de ser o bom rapaz. William planeia retirar os títulos reais de Harry e Meghan assim que subir ao trono. Durante anos, seguiu o caminho elevado. Silêncio, estoicismo, o estilo Windsor clássico. Mas agora, segundo fontes próximas, apoia esta iniciativa em privado e pode até estar a incentivá-la nos bastidores. Do ponto de vista de William, isto já não é apenas rivalidade entre irmãos, é controlo de danos. Cada vez que Harry faz uma nova acusação pública ou revela mais bastidores, o trabalho de William torna-se mais difícil. O seu papel fica manchado, a família parece mais disfuncional, e como futuro rei, isso é desastroso. Existe um plano em curso para retirar de forma definitiva os títulos de HRH ao príncipe Harry e a Meghan Markle. William não pode permitir que Harry continue a arrastar a coroa pela lama da Califórnia. E quanto ao rei Carlos? Bem, o rei não está exatamente a correr em defesa do filho mais novo. Sem declarações emocionais, sem gestos de reconciliação, apenas silêncio. Porque Carlos foi encostado à parede, atacado em livros, acusado de racismo, criticado como pai. Neste ponto, sabe que qualquer gesto de apoio a Harry só tornará tudo pior. E então, recuou. Deixa que o parlamento seja o vilão enquanto mantém as mãos limpas. É uma retirada tática e inteligente, porque se esta remoção de títulos for aprovada pelo parlamento, Carlos consegue o que quer: distância, sem título, sem drama, e não parecerá o pai cruel a castigar. Parece, isso sim, um monarca constitucional a respeitar a vontade do povo. É frio, é calculado, e pode ser exatamente o que a monarquia precisa. Entretanto, a opinião pública é uma avalanche. As sondagens indicam que 62% dos britânicos apoiam retirar todos os títulos restantes de Harry e Meghan. Entre os mais velhos e os monárquicos convictos, esse número ultrapassa os 70%. Enquanto filmamos tudo, usados por um casal que disse fugir da realeza apenas para a reempacotar e vender. E agora até Sussex, a própria região que Harry representa, isso não é o nosso duque. É apenas um ator da Netflix com um título. Cruel, mas verdadeiro. A instituição segue em frente. William e Kate estão em alta. A rainha Camila ganha respeito em silêncio. O foco voltou para a estabilidade. A tradição está a usar o título como escudo para justificar o seu comportamento. Que precedente se cria com isso? Alguns parlamentares insistem que os títulos reais não são meros acessórios herdados como se fossem uma peça de moda. Devem ser conquistados com serviço, respeito e compromisso com as tradições que mantêm o país unido. Como disse um deputado sênior em reunião privada, se permitimos que o príncipe Harry mantenha o título enquanto lucra com a própria instituição que rejeitou, corremos o risco de transformar a monarquia numa série de reality show. E o problema é precisamente esse. A monarquia enquanto espetáculo é algo que o público britânico hoje rejeita profundamente. O espetáculo constante de uma disputa familiar transmitida para todo o país. As sondagens estão a pender para o lado da retirada de qualquer reconhecimento oficial a Harry e Meghan. Um estudo recente da Find Out Now mostrou que a maioria dos britânicos considera que preservar a santidade da marca real
é mais importante do que ceder a figuras mediáticas egocêntricas que, ao longo do tempo, transformaram o Estatuto Real numa ferramenta de marketing. Para muitos, os desabafos recentes de Harry em talk shows americanos e no seu livro de memórias não parecem críticas genuínas ao sistema, mas sim tentativas desesperadas de manter a relevância, mesmo que isso signifique cortar todos os laços com a própria família. Nos corredores de Buckingham, sente-se um alívio tangível misturado com otimismo prudente. O palácio está a reposicionar-se subtilmente, reforçando a importância do protocolo e deixando pouco espaço para que os Sussex continuem com a sua marca de ativismo real sob os seus próprios termos. Fontes próximas garantem que até o príncipe William e Kate Middleton estão satisfeitos, em privado, com a perspectiva de uma monarquia mais enxuta e digna. Afinal, a estabilidade sempre foi o alicerce da autoridade real. E é difícil manter estabilidade quando duas figuras barulhentas e imprevisíveis dominam as manchetes 24 horas por dia. Mas e agora? O que acontece à narrativa de Harry? Durante algum tempo, apresentou-se como o príncipe rebelde, o homem que se libertou das amarras reais para criar o seu próprio caminho num mundo atribulado. Essa imagem funcionou durante a fase do Megxit, quando a sua decisão inspirou parte do público que admirava o seu espírito de desafio. No entanto, com o tempo, a novidade da sua rebeldia foi se desvanecendo. E a sua recusa contínua em cortar completamente os laços com o título real só reforça a percepção de que ele quer tudo. Os privilégios da realeza, mas sem as obrigações. A influência, sem responsabilidade. E esse é o ponto central. Quando vives num estado de contradição permanente, a criticar uma instituição enquanto exploras os privilégios que ela te deu, acabas por perder credibilidade. E, para Harry, essa credibilidade é o seu ativo mais precioso. Perdê-la significa mais do que uma imagem pública arranhada. Significa perder o poder de influenciar. O título é a sua última ligação a um legado que um dia abraçou. Sem ele, pode muito bem tornar-se apenas mais uma figura de tabloide. Uma celebridade desacreditada a tentar reescrever a sua história com sessões fotográficas polidas e memórias carregadas de autocomiseração. Especialistas em média já antecipam as repercussões a longo prazo. Analistas afirmam que, se o parlamento conseguir retirar-lhe o título, a marca Sussex será desmantelada quase instantaneamente. Em vez de serem vistos como ex-reais com ligação legítima a um legado histórico, Harry e Meghan poderão passar a ser considerados celebridades comuns, um destino que, ironicamente, poderá até ser preferível para a própria instituição que desafiaram. Até a reação dos media americanos, que um dia celebraram Harry como símbolo de mudança e frescura num ambiente monárquico obsoleto, está a mudar. Apresentadores de late night, antes encantados com a sua narrativa desafiante, agora fazem piadas sobre as suas pretensões ultrapassadas. Um apresentador popular brincou: "Se perderes o teu título no Reino Unido, ao menos compra uma coroa de plástico numa loja de disfarces em Hollywood." Já não basta ser disruptivo quando o público exige autenticidade e coerência, duas qualidades que Harry parece cada vez menos capaz de oferecer. Mesmo Meghan, com todos os seus esforços para manter uma imagem glamourosa mas acessível, não escapou às críticas. Há muito que é acusada de usar o seu estatuto real para promover os seus negócios. Cosméticos de luxo, livros de cozinha com marca própria, produtos de lifestyle, tudo isso aprofunda a sensação de traição entre o público. O uso continuado do título HRH, apesar dos acordos anteriores para se afastar da marca real, tornou-se um foco constante de polêmica. Sempre que aparece em entrevistas, o título paira como símbolo do que muitos consideram uma traição à confiança. É um lembrete evidente de que, por muito que projete a imagem de mulher moderna e independente,
continua entrelaçada com um sistema que os britânicos já estão cansados de romantizar. De volta ao parlamento, o debate sobre os títulos ganhou um tom quase histórico. Os legisladores citam a Titles Deprivation Act de 1917, uma legislação arcaica raramente utilizada nos tempos modernos, mas que agora pode tornar-se protagonista deste drama. A lei foi originalmente usada em tempos de guerra para retirar os títulos a membros da realeza que se aliavam ao inimigo. Hoje, o seu ressurgimento está a ser promovido como uma ferramenta essencial para proteger o patrimônio nacional. Os críticos, no entanto, alertam que permitir que Harry mantenha o seu título enquanto continua a minar a dignidade da monarquia estabelece um precedente perigoso, um que pode encorajar outros nobres caídos em desgraça ou celebridades oportunistas a reivindicarem estatuto real para benefício próprio. E não se trata apenas de tecnicalidades jurídicas ou de precedentes históricos. Esta questão toca na própria essência da monarquia, como símbolo de unidade, tradição e serviço. Quando o público vê que até um príncipe pode agir como se estivesse acima da responsabilidade, usando o seu título como escudo para atacar a família, lucrar com controvérsias ou promover-se como antídoto ao formalismo real, mina-se o conceito fundamental de uma instituição pública sustentada por séculos de continuidade e dever. A reação ultrapassou as fronteiras do Reino Unido. Os meios de comunicação internacionais pegaram na história, que está a ser interpretada sob múltiplas perspectivas. Alguns veem tudo isto como uma validação dos princípios tradicionais da família real. Se se quer ser verdadeiramente real, há que obedecer a códigos de conduta rigorosos e prestar contas ao povo que sustenta essa instituição. Outros encaram a situação como um lembrete sóbrio de que a fama, quando combinada com o peso político e histórico, pode ter consequências reais. Na Nigéria, por exemplo, onde os Sussex tentaram tirar proveito de uma suposta ligação ancestral, a rejeição do governo à sua visita foi vista como uma última resistência contra aquilo que muitos consideraram apropriação cultural e exploração. Neste contexto, retirar o título a Harry deixa de ser apenas uma questão interna britânica, tornando-se um comentário global sobre os limites da cultura de celebridade pós-monárquica. Enquanto os debates se intensificam nos mídia, em talk shows, nas redes sociais e nos corredores do parlamento britânico, uma coisa torna-se clara. A saga dos Sussex está longe de terminar. A cada nova manchete, cada declaração pública, cada meme viral, aumenta a pressão sobre Harry e Meghan para justificarem o seu papel no mundo moderno. A sua luta não é apenas por dinheiro ou fama, é uma batalha por identidade, uma tentativa de conciliar ambição pessoal com honra herdada, de fundir o desejo de autodeterminação com as obrigações da história. E se as ações do parlamento forem definitivas, Harry poderá enfrentar um futuro em que o seu título real, outrora o seu passaporte para a influência global, não passará de uma relíquia de um passado que já não pode reivindicar. Um futuro em que o seu nome seja despojado do misticismo que outrora o distinguiu e o tornou num ícone para milhões de fãs desiludidos. Um futuro onde a promessa de liberdade se transforma na realidade esmagadora da irrelevância total. Nos próximos meses, prevê-se uma avalanche de análises, artigos de opinião e debates intensos. As redes sociais vão acender-se com hashtags como Retirar o Coroa, Fim da Realeza e Abdul Windsor exposto. As sondagens vão disparar, as petições vão multiplicar-se, e até o típico almoço de domingo britânico será palco de acesos debates sobre o que significa hoje ser da realeza. Por agora, a pressão recai sobre Harry. Ou encontra uma forma de reparar esta fissura crescente, ou aceita que o mundo está pronto para seguir em frente sem ele como guardião da tradição monárquica. Os seus próximos passos, quer se trate de uma tentativa desesperada de regresso, uma reinvenção total da sua identidade,
ou uma saída discreta do palco mediático, determinarão não apenas o seu futuro, mas também o da instituição a qual um dia pertenceu. E ao longo de todo este processo, há algo que permanece incontornável. Quando o peso de séculos de história e as expectativas de milhões colidem com a ambição de um homem decidido a reescrever a sua própria história, o resultado nunca é apenas uma crise pessoal, é um terremoto cultural. E neste momento, os abalos sentem-se em todo o mundo. Ao encerrarmos este capítulo da saga real, uma coisa é certa: a luta pelo legado está longe de terminar. O confronto dos Sussex com a coroa, os meios de comunicação e o público entra agora numa fase mais perigosa. E nesta era moderna, onde qualquer tweet ou entrevista pode influenciar a opinião pública, ninguém sabe ao certo o que virá a seguir. Será que o príncipe Harry conseguirá restaurar a sua identidade fragmentada? Poderão ele ou Meghan redefinir o que significa ser um membro ativo da realeza, sem os excessos e hipocrisias que marcaram a sua era pós-monárquica? Ou será este o momento que cortará, de uma vez por todas, os laços com o legado da monarquia? Só o tempo o dirá. E cá estaremos a acompanhar cada desenvolvimento, cada manchete, cada tweet. Uma coisa é certa: neste jogo de alto risco pela identidade real, cada movimento conta, e o tabuleiro acaba de ficar muito mais preenchido. Fiquem conosco à medida que continuamos a seguir este drama em desenvolvimento, um drama onde história, honra e ambição pessoal colidem numa batalha que pode remodelar a monarquia para sempre. Por agora é tudo. Não te esqueças de deixar o teu gosto, subscrever o canal e partilhar nos comentários. Achas que a Câmara dos Lordes conseguirá retirar os títulos de Harry? E o que significará isso para o futuro da monarquia? Voltaremos com mais atualizações nesta montanha-russa real. E acredita, não vais querer perder a próxima reviravolta.